Glória a Deus. Amém? Você está feliz com Jesus? O que o Senhor é para você? Não, mas a resposta foi muito genérica, né? Fala especificamente, o que o Senhor é para você? O que Ele é para você? Você pode levantar as mãos e falar para Ele o que Ele é para você? O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Senhor. Sabe, quando você faz isso, você está adorando a Ele. Fala, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, quando você adora o Senhor, semana passada nós falamos um pouco sobre isso, né? Ele vai tratando, Ele vai curando as suas emoções. Porque você entra na sala do trono. Eu não estou falando só uma adoração aqui, momentos maravilhosos. Estou falando aquela adoração onde é você e Ele. Às vezes não tem nenhuma música, mas é você e Ele. E você entra na sala do trono e você o adora. E quando você o adora, muitas vezes nós pensamos que somos nós transferindo para Ele. Mas não, é completamente o contrário. É Ele transferindo a essência dEle para nós. Então eu entro na sala do trono e Ele transfere o amor dEle para dentro de mim. Ele transfere a graça dEle, o favor dEle. Sabe, eu duvido que no momento de adoração você consegue ter medo. Você não consegue ficar ansioso. Você não consegue ficar preocupado. Por quê? Porque é Ele em você. Amém? Sabe, um dia nós vamos entender o poder da adoração. Um dia nós vamos entender por que aqueles seres viventes, aqueles 24 anciãos, os anjos, passam ali todo o tempo diante do Pai, o adorando. Nós cantamos agora há pouco, né? Santo, 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 santo. Diante do trono você só quer dizer santo, que é o que Ele é. Amém? Você vai adorar mais a partir de hoje? Você não precisa de uma música. Você só precisa de um coração disposto a olhar para o Senhor. Amém. Hoje nós temos uma palavra aqui para você, que é a batalha da fé. Você sabia que você está numa batalha? Quem sabia que você está numa batalha? No momento que você nasceu de novo, você foi alistado em um exército e você entrou numa batalha. Certo? Sabia, Márcio? Márcio ali é o nosso, a gente chama ele de nosso judeu, né? Que ele não tem o bigodinho, tem só a barbinha de judeu, né? Nosso batera, né? Glória a Deus. No momento que você nasceu de novo, você entrou em uma batalha. Sabe, muitas vezes, tem muitas pregações, né? Até a gente mesmo fala muitas vezes, né? Vem para Jesus e a sua vida será mudada, a sua vida vai ser uma vida boa, né? É verdade, né? Você será salvo, você vai para o céu, você, entendeu? Você vai ter o Senhor ao seu lado, o Espírito Santo como seu ajudador, como seu consolador. Mas uma coisa que a gente tem que dizer também é o seguinte, ó, que você saiu do natural e você entrou no espiritual. Então, quando você nasceu no Espírito, você entrou em uma batalha. E você já viu algum guerreiro entrar em uma batalha e não se preparar para lutar a batalha que ele entrou? Provavelmente você não viu, porque ele morreu antes, né? Não é assim? O guerreiro que vai para a batalha despreparado, normalmente ele é um dos primeiros a morrer. Sabia disso? Sabia disso ou não? Sabia não, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque cada um de nós estamos em uma batalha da fé. E nós não podemos ficar inertes nessa batalha. Nós não podemos ficar aqui, eu vou domingo na igreja e o pastor vai trazer uma palavra e glória a Deus, e o resto da semana eu passo fazendo a minha vontade. Não é assim, né? Nós precisamos constantemente estar ligados no Senhor. Estar ligados no Senhor. Os dons e os ministérios são presentes que Deus traz para você para te ajudar. Eu estou aqui agora, por exemplo, né, como um garçom, servindo da mesa do Senhor para você.
certo? A Jo estava aqui agora ministrando louvor, né? O Gu, os meninos, né? Márcio, né? Eles estavam servindo a igreja, adorando o Senhor e servindo a igreja, certo? Você aí também, você está servindo ao Senhor, servindo a igreja também, as pessoas na recepção, em todos os lugares, né? Mas nós estamos em uma batalha, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a batalha da fé, certo? Pode ser às vezes uma palavra um pouco diferente, que a gente já ouviu sobre batalha da fé, né? E nós vamos começar lá por Judas. Não é o Judas traidor, certo? O livro da Bíblia chamado Judas, ele foi escrito por Judas, um dos irmãos de Jesus. Tinha Tiago, o apóstolo Tiago era irmão de Jesus, e Judas também, era o irmãozinho mais novo, certo? Devia ser ali o nenê, né? Estava brincando ali, né? Que eu tenho um irmão mais novo, né? 50 anos de idade, né? Eu chamei ele de neném, né? E quando eu tinha 3 anos, né? Ele era o neném, entendeu? Ele passou a vida, continua sendo um neném, né? É um homem de 50 anos de idade, né? Médico, né? Mas para os outros, né? Para mim e para a mãe dele, para o pai dele, né? É o neném, não é assim? Então, o Judas, né? Provavelmente Jesus olhava para ele e falava assim: é o neném, o irmãozinho mais novo, né? Então eu percebo que Jesus tinha um carinho muito grande com seus irmãos, né? E Judas, nós vamos para o versículo 3, só tem um capítulo, é uma carta, né? É uma carta muito profunda, né? Inclusive é o seguinte, antes que eu me esqueça, né? Depois dessa semana nós preparamos ali 7 dias de meditação no livro de Judas, certo? Então você pode entrar no aplicativo aí, vai lá em plano de leitura e tem lá, dia 1, certo? Tem lá Judas, capítulo 1, versículo 1, entendeu? E vai até o 7º dia, amém? Ou seja, você tem todas as ferramentas para estar ligado com o Senhor durante a semana inteira, certo? Então, mas olha só, vamos ver o que diz o versículo 1, olha, versículo 3, né? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vocês perceberam que nesse versículo aqui, o que o Judas está escrevendo, ele está sempre trazendo assim um realce para várias coisas que ele fala. Olha só, quando eu empregava toda a diligência, ou seja, quando eu estava fazendo tudo o que eu preciso fazer, estava me dedicando ao máximo, né, para escrever para vocês sobre a nossa salvação, a salvação que eu tenho, que você tem, que é uma salvação comum, ou seja, que é igual para todos nós. Ele dizendo aqui, né, foi que me senti obrigado. Me senti obrigado. Sabe, isso aqui não foi um sentimento da carne dele. Isso aqui foi uma direção do Espírito Santo para ele. Ele sentiu forte do Espírito Santo, certo? Aquela obrigação, né? A corresponder-me convosco, exortando-vos, ou seja, desafiando vocês a quê? A batalhardes. E ele vem de novo, né? Diligentemente. Ele está falando assim, não é só uma batalhazinha. Você tem que se dedicar de corpo, alma e espírito a essa batalha. A batalhar diligentemente, por quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Certo? Então aqui, Judas foi impelido pelo Espírito Santo a exortar, insistindo, para que os irmãos tivessem uma vida batalhando pela fé. Fala para o seu irmão assim, ó, você precisa batalhar pela fé. Mas você foi muito bonzinho, você não pareceu um guerreiro, não. Fala igual um guerreiro bravo assim, ó. Você precisa batalhar pela fé. E essa batalha, ela precisa ser diligente, ou seja, com forte convicção e uma dedicação máxima.
Quando fala diligente, quer dizer que ele está se dedicado ali em prioridade, né? Com forte convicção e uma dedicação máxima. Então, olha só. Quando você nasceu de novo, você já recebeu a fé. Certo? Olha aqui, Judas fala, né? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Certo? Então, pastor, se eu já recebi a fé, por que eu tenho que batalhar pela fé? Por um detalhe, você recebeu a fé como se fosse na forma de uma semente. Certo? E essa semente, se ela não crescer para baixo, raízes, ela não crescer para cima e produzir frutos, ela se torna inútil. Não é assim? Então, eu e você recebemos a fé, mas essa fé precisa ser trabalhada. Assim como uma árvore precisa ser cuidada para que ela cresça e produza frutos. Amém? Então, nascemos de novo. Temos uma fé que foi entregue a cada um de nós. Só que essa fé veio como uma semente. Essa semente precisa ser alimentada, adubada e cuidada para que cresça e dê frutos. Certo? Então, olha só. Eu acho que não tem dúvida nesse versículo que tem uma ordem direta e clara. Certo? Não tem como rodear toco. A linguagem goiana, né? Rodear toco, né? Você lembra que nós falamos isso, né? Para que, Gibeon? Você quer? Nós somos daqui, não, do Pará, né? A ordem nesse versículo é muito direta e clara. Precisamos batalhar pela fé. Sabe, Judas aqui não deixou ninguém de fora. Ele não falou, ó, pastores, batalhe pela fé. Não foi isso que ele falou. Profetas, né? Igual Eliane veio aqui, né? Profeta de Deus, né? Batalhe pela fé, profeta. Não foi isso que ele falou, né? Ele falou uma fé, batalhe pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe quem são os santos? Todos nós. Não adianta querer que o pastor batalhe a sua batalha. Certo? A sua fé, quem tem que batalhar é você. O pastor vai te ajudar, o profeta vai te ajudar, o evangelista vai ajudar. Amém? O mestre vai ensinar. Certo? Mas quem tem que batalhar sou eu. Eu batalho a minha batalha da fé. E você batalha a sua batalha da fé. Então todos nós fomos chamados a batalhar a batalha da fé. Mas olha só, quais são as armas que eu uso para essa batalha da fé? Gibeon tem camisa curta, né? Vou usar o braço. Você acha que é o braço que você usa? Não. Você vai lá no Bolsonaro e fala, Bolsonaro, libera aqui, eu comprar um rifle, como é que chama o rifle lá? Um Kalashnikov, um russo daqueles bem... Como é que chama? É esse mesmo? Quem aqui que é do exército? Tem alguém não? Hã? Kalashnikov, né? Termina com Kov, alguma coisa assim, né? Kalashnikov, né? Você acha que é essa arma que você vai batalhar pela fé? Rafael, como é que é aquele lá? AR-15, é um AR-15, né? Ou então assim, como diz o outro, é um 38, um 38? Quais são as armas que você tem para batalhar pela sua fé? Vamos aqui. Peraí que entrou um trem me atrapalhando aqui, né? Essas armas da batalha da fé, primeiro, elas não são carnais, não são naturais, elas são espirituais. São espirituais. Então, olha só, essas armas não é, por exemplo, um dinheiro ganho por meio de uma alma ainda não transformada, não é, certo? Não é um título que eu posso ter na igreja, ou seja, a arma não é, por exemplo, o título de um pastor, de um profeta, de um líder de louvor, né? São armas espirituais. Então, uma arma espiritual, ela só pode ser usada pelo Espírito, certo? Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Que nós precisamos andar no Espírito. Por quê? Porque a batalha da fé, ela só pode ser batalhada, né, lutada pelo Espírito.
No homem natural, vamos dizer assim, como Paulo fala, né, eu acho que é lá em 2 Coríntios 4,16, né? O nosso homem exterior. O homem exterior, ele só batalha no natural. Ele precisa do rifle natural, né? Ele precisa de forças naturais, mas tem um homem interior, que somos nós, o homem exterior e o homem interior. Quando nós fomos salvos, nós recebemos um espírito vivificado. O mesmo Espírito de Deus que Ele colocou em nós, aquele sopro de vida que Ele colocou sobre Adão, certo? E Adão havia perdido. Jesus veio e nos trouxe de volta o sopro de vida, a vida de Deus. Porque Ele, como é que fala lá em João 1, versículo 4? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa vida é o Espírito vivo de Cristo, o Espírito humano de Jesus. Amém? E você recebeu o mesmo Espírito que havia em Jesus, está em você. Então você tem as mesmas armas e você pode batalhar as mesmas batalhas e você pode ter as mesmas vitórias, certo? Que Jesus tem hoje. Então olha só, essas armas são espirituais, podem ser usadas e devem ser usadas pelo Espírito, pelo homem espiritual, eu e você, certo? Olha só o que diz em Efésios 1:3. Acho que não está aí não. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então você é abençoado? Com quais bênçãos? E essas bênçãos são naturais ou são espirituais? Como é que está a sua conta no banco? Está vermelhinha, está azulzinha, né? Você sabe quando tem um menos lá depois da conta, quer dizer que você está devendo para o banco, né? Sabia disso? Eu contei para vocês, né? Contei que eu trabalhei no banco, né? Contei alguma vez. Trabalhei 35 anos dentro do banco, né? E tinha gente que perguntava lá, o que está acontecendo aqui? Porque lá no banco, né? No banco que eu trabalhava, ele tinha um D ou um C na frente da conta, né? Se tivesse um C, você podia pular, você está feliz, dinheiro na conta, né? Quer dizer que o seu saldo está credor, né? E se tivesse um D, você estava lascado, né? Você estava devendo para o banco, né? Entendeu? Então, assim, todas as bênçãos, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pastor, mas eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos, mas a minha conta está no vermelho, minha conta está no D, minha conta tem um negativozinho. Mas você não foi abençoado com todas as bênçãos espirituais? Pois é, pastor, mas minha conta está lá no banco, no natural. Pois é, mas então você tem a batalha da fé nas regiões celestes. Espiritualmente tudo já foi entregue a você. Então pela fé você pode trazer à existência aquilo que está no reino do Espírito para a sua conta no banco. Você pode trazer aquilo que está no reino do Espírito, entendeu? Para o relacionamento na sua família. Você pode trazer aquilo que está no reino do Espírito para a sua casa, para o seu suprimento, para a sua saúde. Amém? Você crê nisso? Assim, a gente fala que crê, mas às vezes você fica lá assistindo televisão esperando que apareça algum pastor lá milagroso que faz uma oração ali, entendeu? E manda você comprar uma água. Assim, manda aqui uma oferta e vai custar. Eu nem sei, estou falando isso aqui, mas nem sei se existe isso, né? Você vai colocar 50 não, isso pede muito, né? R$500 agora nessa conta aqui, né? E você vai encher um copo d'água e essa água agora vai ficar santa por causa do seu R$500. Tem isso? Acontece? Né? E muita gente acredita, né? E, assim, sabe, o amor de Deus é tão grande que muitas vezes, né? Ele percebe a inocência do coração de muita gente e ainda abençoa. O amor dele, né? Esses líderes prestaram conta ao Senhor, né? Mas os pequeninos
certo? Esses ainda são profundamente amados e cuidados pelo Pai, certo? Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa batalhar pela sua fé para que você não seja enganado, sabe? Você tem que ser instrumento de bênção, e todas as bênçãos espirituais já foram entregues. Está dizendo no texto: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem. Ele não falou que nos abençoará, ele fala que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E eu batalho pela fé e eu trago a realidade do céu para a minha vida aqui na terra, certo? Segundo a vontade do Pai. Então, quais são essas armas que eu uso para essa batalha da fé? Lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, tem um texto que eu gosto muito, né? Eu já li tanto esse texto que eu sei ele de cor, né? Essas armas, elas também não são sua disciplina, embora seja muito bom você ser uma pessoa disciplinada, né? Ou o seu conhecimento desse mundo natural. Essas armas, elas são espirituais. Olha só o que diz 2 Coríntios 10, 3 a 5. Porque embora andando na carne, esse andando na carne aqui, ele está dizendo o seguinte, que embora a gente ande ainda nesse corpo, certo? Não militamos segundo a carne. Ou seja, eu não estou batalhando, eu não estou lutando segundo esse corpo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas. Sabe onde é que estão as fortalezas? Aqui, ó, na nossa mente, certo? Então, as armas espirituais, elas quebram e destroem as fortalezas da nossa mente. Fortalezas são aquilo, são conceitos, são valores, são crenças que estão muitas vezes dentro da nossa mente, que nos impede de alcançar, de trazer aquilo que já está feito no Espírito, de trazer aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, porque lá em Apocalipse está escrito: tudo está feito. E essas fortalezas muitas vezes nos impedem de trazer a realidade do céu para a nossa vida aqui na terra, certo? Mas aqui fala que nós não lutamos segundo a carne, nós lutamos porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu declaro que as fortalezas na sua mente serão destruídas no nome de Jesus. Anulando, olha só, anulando nós. Fala assim, quem tem que anular sou eu. Nós que anulamos, certo? Anulamos o quê? Sofismas. O que é um sofisma? Uma vez eu ouvi um conceito, né? Um exemplo que eu gostei muito. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja, né? Assim, um sofisma é um engano, assim, como por exemplo, né? Existem uns biscoitos que é de água e sal. Já viu os biscoitos? Quem já comeu biscoitinho de água e sal? Não é? Então assim, o biscoito é de água e sal. O mar é de água e sal. Logo, o mar é um biscoito. Entendeu? Né? Ou o biscoito é um mar. Isso o que é? Isso é um sofisma, certo? Assim, uma forma exagerada, né? Mas tem muitos sofismas sutis, né? Que vêm na nossa mente, influenciado pela vontade da nossa carne, né? Que tenta nos enganar e nos levar para um caminho fora do caminho da fé, fora do caminho da vontade de Deus. Mas aqui diz que anulando nós sofismas e toda altivez, ou seja, todo pensamento que quer se sobrepor ao pensamento da palavra, certo? Que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então assim, a obediência de quem? Obediência de Cristo, certo? Nós também precisamos ser obedientes à palavra, certo? Mas o que ele está dizendo aqui é a obediência de Cristo, ou seja, o que Jesus fez naquela cruz,
Tem aquela música, né? É direito nosso, é nossa herança, né? Mas assim, é uma realidade do céu que precisa ser trazida para a realidade da nossa vida, no dia a dia. Se tivesse uma pessoa doente aqui hoje, certo? E ela viesse aqui no culto. Se Jesus estivesse aqui no culto, na frente aqui, né? Você acha que havia alguma possibilidade dessa pessoa ir embora doente? Mas a realidade do que Jesus fez não está agora entregue a cada um de nós? Então por que as pessoas vêm doentes na nossa frente e vão embora doentes? Provavelmente nós não batalhamos pela fé o suficiente. Às vezes nós não fomos tão diligentes como Judas manda, né? Amém? Vamos avançar aqui, né? Porque a gente traz uma palavra aqui de ânimo e traz uma palavra de não é assim? Como diz o outro, né? Bate, depois assopra, né? Assim? Olha só, embora você ainda esteja vestindo esse corpo carnal, de carne e osso, né? Você já recebeu uma nova natureza e não limita, não milita, não luta e não batalha com as armas carnais. Você tem armas muito mais eficientes e poderosas que as armas carnais. Sabe, as armas carnais, quais são elas, né? Assim, são aquelas que são boas para servir o eu, certo? Para servir a vontade do homem, para corromper as pessoas, para odiar os irmãos, para sempre querer ter razão, para viver debaixo de uma soberba ou de um orgulho interior, muitas vezes pensando que somos maiores, somos melhores que alguém, certo? Tudo isso é a voz da carne. Mas nós temos uma nova natureza em nosso espírito. E temos armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir as obras da carne. Amém? Vamos avançar aqui que eu empolguei e atrasei, né? Então olha só, nós estamos falando aqui inspirado ali no livro de Judas, certo? Que é basicamente uma página, né? E no livro de Judas, ele começa dizendo ali, né, que se apresentando, entendeu? Diz que Judas, irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do irmão dele, né? Ele está falando daquele que foi criado junto ali com Jesus, né? Mas ele não ousou ser orgulhoso, certo? Embora ninguém poderia falar que ele estava sendo soberbo, orgulhoso, não era uma verdade, né? Mas a gente percebe assim que ele se humilhou. Eu sou irmão de Tiago e sou servo de Jesus Cristo. Amém? Então, uma das primeiras coisas que ele começou foi ali, demonstrando a sua humildade, né? Aí no versículo 3, ele fala assim, ó, batalhar pela fé. Batalhar diligentemente pela fé. Mas aí chega lá no versículo 17, porque assim, ele não poderia falar, ó, batalhe pela fé e não dizer como batalhar pela fé, certo? Então assim, no versículo 17, ele traz assim de relance um detalhe importantíssimo, certo? Que eu sempre não, mas já me perguntei, né? No livro de Judas, eu sei já há muito tempo, né? O versículo 20 que ele fala, né? Mas vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, se ele falou para batalhar pela fé, agora ele está dizendo como você batalha pela fé. Ou seja, orando no Espírito Santo. Então olha só, uma arma que você tem para batalhar pela sua fé chama-se oração em outras línguas. Fala assim para o seu irmão, você precisa orar em línguas. Olha só, faz igual eu, né? Compra um relógio, né? Esse aqui custou mais caro, acho que custou uns 100 conto, né? Não foi mais de 100, não foi? Esse aqui, quando eu comprei um carro novo, eu fui lá e comprei esse aqui, né? Falei, eu comprar um relógio bonito para me andar no carro novo, né? Acho que eu comprei uns 3 pagamentos sem juros no cartão, né? Mas eu só usava um relógio, chamava Atlantis, lembro da marca, lá no Paraguai, né? Primeira vez custou 46, né?
Depois eu comprei ali por 99, né? Uma beleza, né? Só acabava a bateria, mas não estragava, né? E ele tinha tudo que eu queria. Ele marcava a hora e ele tinha um cronômetro, certo? E depois eu fui lá em Brasília, no Outlet, falei, agora eu vou comprar um carro novo, quero um que não seja do Paraguai, né? Aí comprei esse aqui. Bonito, né? Igualzinho do Paraguai. Não tem diferença nenhuma, né? Mas ele tem também aqui a hora, né? E o cronômetro. Sabe, eu não sei viver mais sem esse cronômetro, né? Por quê? Esse cronômetro é como se fosse assim se eu fosse um cara muito religioso, né? Essa aqui é a minha religiosidade, né? Certo? Porque te ajuda a se disciplinar a orar, certo? Então eu pego o cronômetro todo dia, ligo ele aqui e começo. Às vezes sai para caminhar, coloco um fone no ouvido aqui, liga a Bíblia, né? Muitas vezes estou ouvindo João capítulo 1, né? Fiquei um tempão ouvindo Mateus, João, né? Semana o Judas, várias vezes, né? Judas eu vou daqui até lá em casa, escuta 3 vezes, né? Aí você volta mais 3 vezes, né? Uns 3 dias, 20 vezes você escutou Judas, né? Chega um ponto que você decora. Eu estava ouvindo João, né? Acho que já passou de 20 vezes, né? João. E aí a palavra vai entrando dentro de você e você vai orando em outras línguas, né? E o seu espírito vai ficando mais sensível, mais sintonizado a ouvir a voz do Senhor. Você vai ficando mais ligado, entendeu? No governo do Espírito Santo sobre a sua vida. Aí sabe aquelas bobagens que a gente fazia, decisões erradas? Às vezes você continua tomando decisões erradas, né? Porque às vezes você ouve e não obedece, não é assim? Mas a chance de você tomar uma decisão errada, ela diminui drasticamente. Amém? Então na carta de Judas, ele nos mostra algumas dessas armas, certo? Essa arma aqui de Judas 20, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Edificando-vos, a palavra aqui é epiokoidomel, né? Que quer dizer o seguinte: construir uma casa a partir de uma fundação que já foi colocada. Ou seja, a fundação, certo? É Cristo. É o fundamento da palavra. E nós construímos a casa, certo? E o Senhor, nós vamos orando em línguas, certo? Eu não estou falando assim, eu vou orar em línguas semana, né? Eu estou falando assim, igual eu, né? 10 anos. É o resto da vida, entendeu? Aí você está construindo o tijolo. Aí estabelece um outro tijolo e vai, entendeu? Não tem como você colocar o telhado. Muitas coisas que a gente não entende de Deus, não entende porque aconteceu, né? Porque às vezes nós construímos só até aqui. E às vezes aquilo exigiria o entendimento da parede construída até aqui. E como nós não construímos, o Senhor não tem como nos ensinar. Certo? Por isso que diz lá em Isaías, né? É preceito sobre preceito. É regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali, né? Aí ele fala, como vocês não ouviram, ou seja, quando vocês não aceitaram o estabelecimento de tijolo sobre tijolo, entendeu? Ensino sobre ensino. Então, para vocês, falando lá para o povo de Israel, né? Será regra sobre regra, certo? Usou as mesmas palavras para dizer o seguinte: antes era você aprender comigo, agora vai ter uma lei que vai te obrigar a fazer, certo? Para o povo de Israel. Não é para você, você está debaixo da graça, certo? Você tem o Espírito de Deus, então você pode orar em línguas. Estabelece, sabe, o entendimento do Senhor. O Espírito Santo vai te ensinando, certo? Estabelece uma fileira de tijolo, depois ele vem e estabelece outra fileira de tijolo. Aí você começa a andar e perceber: nossa, como eu estou amando as pessoas. Eu não conseguia amar desse jeito. Eu era nervoso, irritado, né? Tia Babá? Eu jogava martelo nos outros. Né? Mas agora não jogo martelo mais ninguém. O que aconteceu, né? O Espírito Santo construiu isso aqui, entendeu? Eu fui orando em línguas, fui meditando na palavra, né? Amém? Então assim, quem faz essa construção é você. Essa é a batalha da fé, certo? E no versículo 17, sim,
se for olhar o texto mesmo assim, você pode dizer assim que, ó, pastor, não é bem assim que está falando, né? Mas eu perguntei para o Espírito Santo, né? E ele me falou, ó, é sim, né? Vós, porém, amados, olha só, como começa o versículo 17. Vós, porém, amados. Olha, começa o versículo 20. Vós, porém, amados. Você acha que ele está falando a mesma coisa? Ele está falando sobre o mesmo assunto. Então, no 17, ele fala assim, ó, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, volta para a palavra. Ele está falando o quê? Sobre como batalhar pela fé, certo? E aí sempre assim, é uma dúvida que a gente tem, né? Mas como que eu vou batalhar pela fé só orando em línguas? Lá em Romanos não diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo? Então, ou seja, a palavra não tem que estar aqui, certo? Aí quando eu estava lendo lá, só pode ser o Espírito Santo, porque eu não tenho essa inteligência toda, né? Me mostrou aqui, ó, aqui está a palavra aqui, ó, lembrai-vos das palavras. Quem foi que escreveu cada uma das cartas, cada um dos livros do Novo Testamento? Foram os apóstolos, basicamente. Quem era Mateus? Não era um apóstolo? Quem era Paulo? Não era apóstolo? Pedro, não é? Então aqui, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, eu estou fazendo essa enrolação toda aqui para dizer para você o seguinte, você precisa meditar na palavra. A batalha da fé envolve completamente a palavra de Deus, certo? Em Romanos diz diretamente, aqui diz assim meio indiretamente, mas diz também, volta lá para a palavra, certo? Porque aquele povo, eles não tinham a Bíblia, o Novo Testamento que nós temos hoje, então eles tinham que lembrar o que os apóstolos tinham falado. Mas hoje eu e você temos a palavra escrita, certo? Tem uma palavra até falada, né? Eu ligo meu celular aqui e eu escuto João 1. No princípio, não nesse não, né? Como é que é? O princípio era o verbo. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Esqueci como é que é, né? Não decorei muito não, mas chegar na vez número 50, eu tenho certeza que eu decorei, né? Tem que ouvir mais, né? Então, olha só. Uma coisa que acho que vocês não sabem, né? Que as principais armas da batalha da fé também são aquilo que eu falo todo dia aqui na igreja: oração em línguas, meditação na palavra. Quando eu vou para a palavra me transforma. Semana passada nós falamos aqui, né, que a nossa alma tem 3 partes, não é isso? Mente, vontade, emoções. A meditação na palavra, ela transforma a minha mente. O jejum, ela transforma a minha vontade. E a adoração transforma as minhas emoções. E a oração em línguas faz essa ligação espiritual entre todas essas práticas. Amém? Então eu quero perguntar para você o seguinte, ó, você vai batalhar mais pela fé? Fala assim, eu vou orar em línguas. Mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo, você fala isso pela fé. Fala, Espírito Santo, eu vou ser batizado no Espírito Santo, eu vou orar em línguas. Certo? Exerça a sua fé. E fala, eu vou meditar mais na palavra. Não fala aí, eu quero ver você falando, né? Amém. Sabe que Jesus ouviu, né? Você não pode mentir para ele não, entendeu? Não mente para ele não. Eu ia falar um negócio que mas não vou nem falar não, né? Mas se você estiver muito curioso, depois vai para Atos 5, né? Mas não vai não, né? Melhor você ficar quietinho aqui, né? Amém? Então assim, para a gente terminar, né? A gente partir para a ceia agora. Batalhe pela sua fé no Espírito. Batalhe pela sua fé no Espírito. Tudo já foi providenciado para você. Só que estão nas regiões celestiais em Cristo. E somente com as armas espirituais você pode acessá-las. Deus, Ele é Espírito. E nós nascemos de novo no Espírito.
certo? Hoje de manhã, né? Quem assistiu a nossa aula da Escola MIV hoje cedo? Levanta a mão assim, deixa eu ver, né? Tudo? Ou só assistiu 5 minutos, né? Depois você entra na aula lá que você vai escutar um testemunho. Eu ia até contar, agora não vou contar não, né? Testemunho de um homem que ele não tinha o globo ocular. E ele enxergava, certo? Então a lição de hoje de manhã foi sobre a fé, certo? Nós estamos usando assim, né? Estamos tentando fazer que pela manhã a gente tem escola, e na escola a gente fala sobre um assunto e à noite a gente completa esse assunto, uma linguagem diferente, certo? Então quando você ouvir essa lição depois lá na sua casa, né? Da Escola MIV hoje de manhã, acho que a fé, o entendimento da fé vai ser mais fortalecido no seu coração e na sua mente. E Deus, Ele é Espírito, certo? E nós nascemos de novo no Espírito. É um relacionamento de Espírito, Espírito de Deus e o Espírito do homem. Por isso que em João 4 fala assim, ó, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Os adoradores, né? Principalmente os que cantam e tocam, né? Você pode ter o melhor talento do mundo, certo? Mas se não for em espírito, não chega no Senhor. Deus não está preocupado com o seu talento. Deus não está preocupado com nada, né? Mas Deus, Ele se volta para o verdadeiro adorador que adora em espírito. Sabe? Esse verdadeiro adorador não é só aquele que toca um instrumento. Sou eu e é você. Que é um relacionamento de espírito para espírito. Então, o fim da batalha da fé é você conhecer o Senhor como seu Pai. Você pode ficar em pé? O fim da batalha da fé é você conhecer o Senhor como seu Pai. Sabe, quando você conhece o Senhor como seu Pai, você conhece o amor dEle. E quando você conhece o amor dEle, o medo, ele some. A preocupação, ela se dissipa. A ansiedade, então, nem existe mais. Então, o recado que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte, ó, renove o seu homem interior por meio da meditação na palavra, da oração em línguas e também por meio da adoração pessoal, certo? E quando você faz isso, você está transformando a sua alma, saindo da carne e andando no Espírito. Amém? Feche teus olhos aí e começa a adorar o Senhor. Quero que os meninos vão tocando aqui bem baixinho. Nós já vamos para a ceia. Quero que agora você feche teus olhos aí e traga à sua mente, certo? Jesus. Sabe, Jesus naquela cruz. Que lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Sabe, Jesus foi naquela cruz por amor a você. Ele foi até aquela cruz por amor a mim. Sabe, ele foi moído. A palavra de Deus em Isaías diz que ele foi moído naquela cruz. Ele não precisava ir para aquela cruz, mas ele olhou para mim, ele olhou para você e ele decidiu nos amar. Você pode agradecer ao Senhor, falar obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor foi até aquela cruz por amor a mim. Eu te agradeço, Jesus. O Senhor foi até aquela cruz por amor a mim. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Quando a gente adora, eu quero pedir 2 irmãos que distribuam o pão, por favor.
Todos receberam o pão? Vai no seu lugar, vai orando em línguas. Vai orando em línguas, vai adorando o Senhor. Pegue o pão agora. Pegue o pão. Pai, eu te dou graças. Eu te agradeço porque o Senhor foi até aquela cruz por amor a nós. O Senhor Jesus foi até aquela cruz por amor a cada um de nós. Senhor, esse pão agora, Senhor, é o teu corpo que foi entregue por nós. Ó Pai, nós recebemos agora a cura do Senhor. Nós recebemos agora a vida abundante do Senhor sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, participe aí do pão onde você está. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Sabe, esse suco aqui é o sangue de Jesus que foi derramado por você, foi derramado por mim. Todos os seus pecados foram perdoados. Não existe acusação contra os filhos de Deus. Nenhuma acusação tem poder sobre a sua vida. Você pode repetir isso? Nenhuma acusação tem poder sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Agradeça ao Senhor, agradeça a Ele e participe conosco agora do vinho. Te agradeço. Te adoramos, Senhor, te adoramos. O Senhor ressuscitou. O Senhor foi até aquela cruz, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte.
nós te agradecemos por esses momentos em família na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor estabeleceu uma família para nós, uma família espiritual, uma família que se reúne, que se ama. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos fez uma família, a família do Senhor. O Senhor nos comprou por alto preço, o preço do sangue do teu filho Jesus naquela cruz. Ó Pai, eu te agradeço porque o teu filho não ficou naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos a vida de Jesus em nós. Ó Pai, no nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada, uma semana de vitória para cada um dos meus irmãos. Ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Graça e paz. Lembra de entrar no aplicativo essa semana e fazer esse plano de leitura lá, amém? Então vai com Deus, cumprimenta aí umas 3 ou 4 pessoas aí e vai com Deus.